Aluna e aluno, quem é que está aqui na área? O professor Aprígio, fazendo aquela perguntinha básica, importante. Tem aluno aí? Eu espero que sim. Vou pedir para a produção já abrir essa imagem. Perfeito. Se apropria disso aí. Fica nessa imagem aí, por favor, produção. E eu vou já passar para o nosso próximo slide, para justamente chamar a atenção de você de um assunto que tem uma importância gigantesca quando a gente pensar em fisiologia humana e anatomia humana. Então, já guarda essa informação. Isso mesmo que você acabou de ouvir. Pensou em fisiologia humana, pensou em anatomia humana, um assunto muito, mas muito relevante é o sistema digestório. Por que falar do sistema digestório? Para que a gente possa compreender que o sistema digestório é um sistema do corpo humano responsável por garantir o processamento do alimento que é ingerismo, tá? Promovendo a absorção dos nutrientes nele contido e a eliminação do material que não será utilizado pelo corpo. Então, duas palavrinhas aqui importantes. Os alimentos que ingerimos e aquilo que os materiais que iremos eliminar. Então, pensou em sistema digestório, pensou naquilo que a gente vai ingerir e naquilo que a gente vai eliminar. E como isso tem uma relação, tem um diálogo extremamente relevante com essa capacidade, tanto da importância anatômica quanto fisiológica do sistema digestório. E aí, já vou pedir para a produção abrir essa imagem. A produção é perfeita, já está aí, ó, sistema digestório. Se a gente comparar isso aqui como se fosse uma historinha, né? Uma historinha a lá Irmãos Grimm, mas não sendo de terror, uma coisa mais Disney. Éramos felizes na boca, né? Então, a história inicial era uma vez a boca, desculpa, e fomos felizes para sempre, lá no finalzinho, onde está o quê? O reto e o ânus. Então, a partir desse olhar, desse percurso, desse caminho, desse tubo, que tem seu início lá na boca e finaliza assim lá no ânus, você vai ver como entender a fisiologia, entender a anatomia dessas estruturas fazem toda a diferença para a gente entender como o bom funcionamento desse sistema garante uma saúde na sua plenitude, uma saúde que seja o quê? Que faça com que você se torne uma pessoa que tenha uma qualidade de vida que faz toda a diferença na tua história. E aí, falando da boca, a gente vai falar também um pouquinho da faringe, do esôfago, do estômago, do intestino delgado, do intestino grosso, do reto, até finalizar no ânus. Então eu quero chamar a atenção de vocês nessas estruturas. E claro, eu não podia aqui deixar de salientar, vocês estão vendo aí em vermelho algumas estruturas chamadas glândulas anexas. Então eu tenho as glândulas salivares, temos o pâncreas, temos o fígado, a vesícula biliar. São também importantíssimas. Tem uma relação muito singular quando a gente pensar em sistema digestório. E aí, já vou convidar você a prestar atenção com muito carinho, gente. Porque esse momento aqui, gente, é um momento para fazer com que você tenha uma emancipação crítica e reflexiva para te tirar do reino da necessidade para o reino da liberdade. Porque isso aqui tem um objetivo claro, que é fazer com que você aumente o seu repertório intelectual. E aí, começando pela boca. Primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Qual o pH da boca? pH 7, pH neutro. Volta aqui comigo, por favor, produção, porque talvez você possa estar se perguntando, mas o que danado é pH? É um assunto que a gente já viu em aulas anteriores, aí eu convido a você a procurar. É só você botar lá no Google, botar aí no YouTube, coloca lá, ó. Vitória Ensina em Casa, coloca lá. Ácido base. Se você colocar lá, você vai ter uma aula que fala justamente tudo sobre isso, sobre pH, e você vai entender qual a diferença de um pH ácido, de um pH básico, de um pH neutro. Aí eu estou lidando com um pH 7, que é um pH neutro, tá? Primeira coisa que você vai entender é que as enzimas que vão ter substâncias, aqui vai ter uma substância, vai ter uma molécula que vai estar na nossa saliva, que a gente vai falar daqui a pouco, que é a chamada amilase salivar, ou amilase salival, que também é conhecida como petialina, ou seja, é uma substância, é uma enzima, que é um catalisador biológico, que ele vai ajudar a quebrar açúcares grandão, principalmente amido e glicogênio. Talvez alguém possa estar dizendo glicogênio, mas glicogênio não é um açúcar que a gente geralmente encontra na carne, nos músculos. Sim, por incrível que pareça, gente, glicogênio é um açúcar que você encontra nos músculos, um açúcar grandão, que também é quebrado pela amilase salivar, por isso que muitas vezes eu prefiro chamar de petialina. Porque quando a gente fala amilase salivar, parece que a gente está falando só que ela teria a função de quebrar apenas o amido, e não é verdade. Ela quebra esse açúcar grandão do grupo, tanto do amido, como também do glicogênio. Então fica essa informação que eu acho que é relevante. E aí, se você perceber, na boca tem esse início, né? E a gente pode dividir a boca, nessa região oral nossa, na boca, dois processos digestivos, ou dois momentos da digestão. A digestão química e a digestão mecânica.
o início dessa digestão química e também uma digestão que é muito relevante, que é a digestão mecânica, que vai quebrar, que vai macerar através dos dentes, vai ser misturada através da língua e da saliva. E como eu falo, a saliva vai ter uma enzima que ela é muito, mas ela é muito exigente. Ela pede um pH ideal para ela trabalhar, para ela funcionar, que é um pH quanto? 7. Guarda essa informação. E aí inicia na boca, tem a saliva, né, a ação química, né, da amilase salivada, a petialina, os dentes na ação mecânica, ou seja, na digestão mecânica, de começar a quebrar através do processo da mastigação, depois vai ter o processo da deglutição. E é interessante que a partir do momento que ocorreu a deglutição, aquilo que antes era chamado de alimento passa a ser chamado de bolo alimentar. E aí, claro, chegando lá no bolo alimentar, existe uma área que a gente conhece de uma forma mais técnica de faringe, onde a gente pode dividir ela de nasofaringe, orofaringe e laringofaringe. É interessante, gente, que a faringe a gente chama ela de garganta. É uma estrutura, na verdade, seria uma estrutura que teria uma relação íntima, tanto com o sistema respiratório quanto o sistema digestório. Então, se você pensar assim, qual estrutura que tem uma relação que dialoga tanto com o sistema respiratório quanto o sistema digestório, seria quem? A faringe. Que é essa estrutura que vocês estão vendo aí, que ela pode ser subdividida em 3 grandes partes. Daí, a gente vai para uma outra estrutura que é muito importante, que é essa estrutura tubular, esse tubo chamado de esôfago. E aí, lembre-se que aquilo que era alimento passou a ser o quê? O que a gente chama de bolo alimentar. Que através desses movimentos aí que você dessa área de contração, a gente chama isso de movimentos peristálticos, porque aí existe um tipo de musculatura, uma musculatura lisa, que não depende da nossa vontade. Ela vai se movimentar indiferente de eu querer ou não. Então, até se você estiver de cabeça para baixo, indo contra a gravidade, esse alimento ele vai ser empurrado através desses processos peristálticos. Eu não aconselho ninguém a fazer isso, mas só para você ter ideia, que mesmo se você estiver de cabeça para baixo comendo, esses movimentos peristálticos vão empurrar através desse tubo que vocês estão vendo, que se comunica diretamente ali depois com o estômago, que é uma estrutura sacrolar que a gente vai falar daqui a pouquinho, está sendo empurrado. E isso a gente já chama de quê? Isso que antigamente a gente chamava de alimento, ou inicialmente de alimento, passou a ser chamado de bolo alimentar. Porque ali está a mistura dessas enzimas, né? Principalmente a amilase salivar, que está justamente quebrando o amido, já iniciando a quebra do açúcar, desses açúcares grandão, tá? A amilase salivar ou petialina. E aí, outra estrutura importantíssima, que é quem, gente? O nosso bom e velho estômago, que é uma estrutura sacular que tem a função, gente, de fazer a quebra de um outro grupo de alimentos, que seria as proteínas. Então, ela tem uma protease chamada de pepsinogênese, que em um pH 2, o pH já mudou, não é mais 7, agora passou a ser um pH ácido. Um pH 2, graças ao ácido clorídrico que é liberado. Esse ácido clorídrico pega a pepsinogênese, que é a pepsina numa forma inativa, porque se ela tivesse ativa, ela iria destruir nosso estômago, porque o nosso estômago é feito de quê, gente? De carne. Carne tem o quê? Proteína. A pepsinogênese, ela é o quê? Uma protease, que quebra a proteína. Claro que o nosso estômago, gente, ele tem uma coisa que é muito legal, que é o quê? Uma mucosa estomacal, que é uma estrutura protetora, que protege, que ela, de certa forma, ela impede que a pepsina destrua a parede proteica, essa parede feita de quê? De carne, né? De proteína, que constitui, que faz e essa estrutura que você conhece, sacular, chamada de estômago. Mas o que eu quero chamar a atenção de você é justamente isso. Ó. Você está vendo aqui, ó, o nosso esôfago, e lá no início tem a região ali cárdia, e tem uma região que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, que é a região pilórica. Quem é que já não ouviu falar do chamado Helicobacter pylori? Uma bactéria que causa um problema gastrointestinal, né? Levando as pessoas, às vezes, até o tipo de problema de gastrite, e às vezes até mesmo problemas de úlceras, que podem se agravar para outras complicações. Né? E às vezes a pessoa vai ter que fazer uso de um coquetel de medicamentos, né? Os chamados inibidores da bomba de prótons, o uso de antibióticos em geral. Mas são coisas que eu estou querendo chamar a atenção de vocês, como isso aí dialoga com outros saberes, até os saberes médicos, né? O gastro, nessa hora, ele é invocado para justamente fazer o tratamento de uma pessoa que tiver com um problema com essa bactéria. Então, esse conhecimento aqui, gente, ele está dialogando com outros saberes. Isso é o que é mais importante, a gente entender que conhecimento, ele tem que ser, como diria Edgar de Morin, interdisciplinar, mas acima de tudo, transdisciplinar, transbordar. Imagina um copo cheio que ele transborda e dialoga com outros saberes. E claro, chamando a atenção de vocês, ó, pH 2, a ação do ácido clorídrico e a pepsina,
que se formou a partir da pepsinogênese, por causa do pH ácido. Isso agora, que antigamente era chamado de bolo alimentar, passou a ser chamado de que agora? Quimo. E esse quimo, gente, ele vai justamente para uma outra estrutura, que é chamada agora, a gente vai falar do sistema, no caso, saiu lá da região do estômago, está indo agora para onde? Para a região do intestino. E aqui primeiro a gente vai iniciar com que intestino? Com o intestino que a gente chama de intestino delgado. O intestino delgado, a gente pode, na íntegra, dividir ele em 3 partes. Volta aqui comigo. Didaticamente, anatomicamente, a gente divide ele em 2 partes. Seria o duodeno, jejuno e ilho. Mas na prática, a gente pode dividir em 3. A parte do duodeno, gente, tem em média de 30 centímetros. E a parte do jejuno e ilho, em torno de 6 metros, tá? Então pensa assim, duodeno, jejuno e ilho, tudo juntinho. Mas a gente pode fazer essa divisão, categorizar dessa forma, pedagogicamente não compromete nada. Mas eu queria que vocês visualizassem isso. Abre essa imagem de novo aí, por favor, produção, para que esse aluno possa se localizar anatomicamente, né? Para daí a gente falar um pouquinho também dessa questão fisiológica. E aí, começando pelo duodeno. E aí o duodeno, essa parte que vocês estão vendo aí em verde, que tem em média 30 centímetros, eu queria destacar para vocês, graças a uma outra estrutura que vocês estão vendo aqui, me permitam fazer aqui a alegoria, a analogia. Volta aqui comigo, por favor, produção. Porque eu quero destacar essa estrutura, que vocês estão vendo aqui, parece mais uma espécie de língua, né? Essa estrutura é uma glândula anexa. Lembra lá que a gente falou lá no começo, as glândulas anexas, as glândulas salivares, o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas. Isso aqui é o pâncreas. O pâncreas, gente, ele vai produzir 2 substâncias que são muito importantes para o processo de digestão enzimática, que é justamente o bicarbonato de sódio. Por quê, gente? O bicarbonato de sódio vai fazer com que o pH justamente do duodeno fique em torno de 8, ou seja, do intestino delgado fique em torno de 8, que é um pH ideal alcalino, porque senão essa enzima não funciona. Que enzima é essa? O chamado do suco pancreático. A enzima é essa que vai ter a função de quê? De quebrar macromoléculas. Que macromoléculas são essas? Amido, lipídio, proteínas, ácidos nucleicos. Fica essas informações, gente, por favor. Não deixa de fazer as devidas anotações, gente. Qualquer dúvida, lembra que você tem aquele grande cuidador, que é quem, gente? Teu professor. E aqui, ó, o suco entérico, que aí ele vai quebrar micromoléculas, tá? Ele vai quebrar o quê? Disacarídeo, monossacarídeo, para poder justamente isso o quê? Estar apto a ser absorvido em uma outra área, que é também muito importante do nosso sistema digestório, que a gente vai falar um pouquinho dele agora. Que área é essa? O chamado intestino, no caso, a porção que a gente chama de jejuno ilho, que também é o quê? Do intestino delgado. Essa área do jejuno ilho, ela tem a função de quê, gente? Absorção de nutrientes. Guarda isso aí. Faz uma dermopigmentação, ou seja, uma tatuagem na tua memória aí, no teu hipocampo. Guarda isso porque é importante, tá? E claro, uma outra estrutura importantíssima é o intestino grosso, que a gente pode dividir ele em 3 grandes áreas, né? Você está vendo ali o apêndice, né? Que às vezes as pessoas, acontece um probleminha de saúde, uma inflamação chamada de apendicite, se a pessoa não cuidar, fizer uma cirurgia, pode ter um estrangulamento, que pode causar sepsemia, a chamada infecção generalizada. Só vou aqui apontar com mais propriedade para você não deixar de ver. Essa estrutura aqui parece mais uma estrutura vermicular, né? Aí tem ali, ó, o seco, aí tem ali, ó, o colo ascendente, depois a gente tem o colo transverso, o colo descendente e o colo sigmoide. Aí vai ter lá o reto, ânus. Qual é a função disso aí? A absorção de água, gente. Nessa área aí, lembra lá do quimo? O quimo foi absorvido os nutrientes, depois vai ser absorvido a água. E vai sobrar o que apenas, gente? Que vai se formar o que a gente chama de fezes. A caquinha, o cocô. Vai ter o quê? Fibra e o que mais, gente? Além da fibra, muitas bactérias. Então, fica essa informação porque é muito relevante. Claro, vamos lá para o nosso próximo slide, que é aquele slide que eu acho que ele já sinaliza algo muito importante, que é o momento, você precisa saber. Eu vou já deixar aqui registrado, volta aqui comigo, por favor, produção, deixar aqui já registrado que as cenas que vocês vão ver agora é muito forte. Eu vou até pedir licença para a minha estimada amiga Bárbara. Bárbara é muito forte. Qualquer coisa, feche os olhos, porque eu acho que talvez ela não vai ter estrutura, né, para poder ver isso. Mas eu vou torcer para que vocês façam isso. Então, olhe apenas com o olhar de um cientista. O olhar da ciência. E aí, você precisa saber. Quando se está com diarreia, o bolo fecal, lembra que a gente falou lá? Olha,
Lembra-se que ele foi sendo absorvido lá, aquele quimo, formou-se ali, vai se formar um bolo fecal, porque está sendo absorvido, vai ficar apenas o quê? Fibra e o quê? Muita bactéria. Olha, passa muito rápido pelo intestino, muitas vezes causado, gente, por algum tipo de infecção, né, causada por alimento, infecção alimentar, às vezes causada por uma bactéria, por exemplo, o Vibrio cholérico pode causar, e aí o que é que pode acontecer com isso? Você deixa de absorver água. Se você deixa de absorver água, você deixa de absorver também eletrólitos, que são sais minerais importantes. A pessoa pode entrar em um estado de desidratação. Gente, se você tiver uma perda significativa de água, em torno de 10% do teu corpo, você já pode entrar em um estado de desidratação que pode comprometer a tua qualidade de vida, levando você a risco de quê? De morte. E aqui, passa-se muito rápido pelo intestino grosso, sem permanecer, permanecer nem ser absorvido água. Naturalmente as fezes saem líquida e a pessoa, acontece o que com ela? Desidrata rapidamente. O que eu quero chamar a atenção de vocês é exatamente isso. Se essa fezes, esse bolo fecal, ele não tiver um tempo hábil para ter o processo de absorção de água, o que vai acontecer com ela? Ela vai sair daquela forma que você já conhece, pastosa, meio líquida, e às vezes é meio com um aspecto até de água de arroz, quando acontece com o problema do Vibrio cholérico. Então ali claramente você está tendo uma perda de eletrólitos. No caso aqui da imagem, muito forte que vocês estão vendo, esse rapaz está quase virando um jato, né? E talvez você pode ter passado por um evento parecido com esse. Porque às vezes, essa imagem aí pode parecer muito distante, mas como diria, né? A vida imita a arte e a arte às vezes imita a vida. Então, fica aqui a dica de você ter cuidado, de como você cuidar da higiene das mãos, de saber qual a procedência do alimento que você está ingerindo, porque pode sim comprometer e levar você a um problema de diarreia e em alguns casos até de disenteria, que é a chamada fezes sanguinolenta, porque houve uma agressão muito mais nítida lá no sistema digestório, no intestino grosso. E aqui, claro, trazer aqui as nossas referências bibliográficas, que eu acho que é relevante e importante ressaltar essa importância. E aqui, claro, já vou pedir para o meu amigo voltar aqui comigo e pedir para vocês um pouquinho de atenção para chamar a vocês a uma coisa que eu acho que é muito importante para esse momento aqui, que é o momento de agradecimento. Primeiro, agradecer a minha amiga Bárbara, como sempre, super atenciosa, fazendo um trabalho aqui de mediação muito massa, muito ímpar. Mas, acima de tudo, agradecer também a produção, gente. Por quê? Esse momento aqui, esse gasto de energia aqui, só tem um objetivo. De muitos que a gente sabe que está também envolvidos aqui. Mas tem um que é muito importante, que é você, aluna, e você, aluno. Monstrinho no meu coração. Por isso eu já vou pedir para a produção abrir essa imagem, porque é aquele momento, I have to go, fui!